Estamos mais uma vez chegando até você com o programa da Convenção Batista Paranaense. E o programa de hoje é um assunto muito agradável, é um assunto que o povo brasileiro gosta demais. Nós vamos falar sobre música. E a Bíblia é um dos livros que tem muita referência sobre a música. Ele é um livro que conta a história também do povo de Deus, e o povo de Deus é um povo que gosta de cantar. Antes de eu ler o texto bíblico, eu quero dizer que está conosco aqui o pastor João Camargo Júnior, está presente nos nossos estúdios, é músico, hoje desenvolve a função pastoral, cuida de uma igreja, Igreja Batista Resgate, em Curitiba, mas já é músico há cerca de 30 anos. Pastor, muito obrigado pela sua presença, tenho certeza que você vai enriquecer o nosso programa. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar e de, com alegria, tentar ajudar e passar alguma informação que possa trazer benefício a você que nos assiste e também às igrejas. O texto que eu quero ler se encontra no livro dos Salmos, é o Salmo de número 150. Veja o que ele diz. Aleluia! Louvem a Deus em sua santa casa de louvor. Louvem-no ao ar livre. Louvem-no por seus feitos de poder. Louvem-no por sua grandeza magnífica. Louvem com som de trombeta. Louvem com o dedilhar suave de cordas. Louvem com castanholas e com danças. Louvem com pandeiro e com flautas. Louvem com pratos e uma zabumba bem grande. Louvem com violinos e bandolins. Que toda criatura que respira louve ao Deus eterno. Aleluia. Amém. O que o senhor acha desse texto, pastor? Eu acho maravilhoso e eu consigo entender, eu vi que a sua tradução é a Bíblia Mensagem, que é uma tradução muito mais atual, que fala em bandolins. Quando a gente lembra da tradução antiga que falava adufes e danças, e ficava meio ali símbolos altissonantes. Eu falei, mas o que são símbolos? É muito interessante porque você entende na linguagem que ele não está se limitando a esses instrumentos. Ele diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Hoje poderíamos colocar louve com guitarra de 12 cordas, louve, porque a ideia é, faça tudo para a glória de Deus. Se você criou um caixotinho lá e faz um batuque, o teu coração está envolvido na adoração, glória a Deus. Porque Deus não está vendo o instrumento, Ele está vendo o teu coração, a atitude. Faça, louve, adore. Pastor João Camargo, nosso texto já mostra aí a sua pequena explanação que o assunto é abrangente, mas eu gostaria que o pastor pudesse contar um pouquinho para nós da sua história, qual a sua experiência com música, eu já disse que há bastante tempo, que instrumentos o pastor toca, como que a música faz parte da sua vida? É uma alegria. O que acontece é o seguinte, quando eu iniciei na música, é uma coisa muito curiosa. Algumas pessoas pensam que a música começa aos 15. A música começa na hora que você nasceu. Você olha para a criança e você já observa quando a criança tem um certo dom, talento para música. Hoje, a maioria das crianças, se você coloca uma música, ela não sabe sobre Deus, não sabe sobre o que é música, ela começa a dançar, porque ela está sendo estimulada pelo ritmo, E eu lembro que minha mãe me contava que a minha maior alegria era que, com 2 anos de idade, pegar as panelas e ir para a rua e bater. Era isso. A minha diversão não era videogame, era bater panelas mesmo. É algo curioso. E à medida que eu fui crescendo, ela falou, bom, minhas panelas estão se acabando, Eu acho que está na hora de comprar um tambor. Daí ela começou a comprar os bumbos para mim, xilofone, marimba, até que eu cheguei aos 10 anos de idade e falei, agora eu quero estudar um instrumento. Graças a Deus tive a oportunidade maravilhosa de nascer num lar que, naquela época, já tinha piano na minha casa, E aos 10 anos eu comecei a estudar piano e comecei a desenvolver o ouvido, comecei a desenvolver a leitura. E ali para os 14, 15 anos já era o pianista do coral da igreja, E aí cada vez mais desenvolvendo a minha parte musical com muita alegria, sempre servindo a Deus, mas também tocando música popular, aprendendo músicas seculares, para ter uma visão mais global sobre a música, E quando eu cheguei aos 18 anos, então no momento de você ir para a faculdade, tomar uma decisão de curso superior, eu decidi que deveria continuar estudando música de uma maneira mais eficiente, mais profunda. E aí que eu recebi o chamado de Deus de vir a Curitiba e fazer um curso de música sacra. Porque o meu objetivo era servir na igreja, Aí veio a grande luta, pastor. Porque meu pai falou assim, músico? Que negócio é esse, músico? Não, meu filho vai fazer uma faculdade. E foi a grande dificuldade. E com muito sacrifício, o pastor atual, meu pastor da igreja, conversou com meu pai e falou, não, senhor João, deixa ele estudar. Não, então ele tem que fazer uma faculdade, porque meu pai, música não era faculdade. E eu obedeci a ele. E fiz fisioterapia, fiz junto fisioterapia e música. Então eu sou fisioterapeuta,
nunca ganhei nada com fisioterapia, mas sempre Deus me sustentou, porque eu fiz aquilo que Deus me chamou e honrei meu pai com outra faculdade, né? E graças a Deus sempre vivi da música. A partir daí eu comecei profissionalmente a dar aula e estou desde 1985 dando aula de piano, teclado, órgão, toco flauta, contralto, flauta soprano, né? E a gente está com muita alegria sempre desenvolvendo a parte musical. E uma coisa, nunca se sabe tudo. Estudo até hoje. Legal, com certeza essa dica é fundamental para todos nós, continuarmos aprendendo. Quando o pastor diz que já dá aula há tanto tempo, e essa experiência hoje de ser pastor de igreja, de também ter atuado muitas vezes como ministro de louvor, qual a importância do louvor, da música na igreja? E aí esse assunto também ele acaba se desdobrando, porque o que é louvor, o que é adoração e como que a música participa desse processo? É um processo interessante. Quando nós pensando em salvação, em Deus, em Jesus, tinha uma época em que a gente falava muito, que é uma realidade, é verdadeiro isso, né? Jesus veio para trazer-nos salvação. Mas a gente tem aquela preocupação de que, céu, inferno, e qual é a minha preocupação, então eu tenho que entregar a vida a Jesus. Na realidade, a minha visão é que nós somos salvos para sermos adoradores. Nós não somos salvos só para irmos para um lugar ou para outro, nós somos salvos para ser adoradores. Então, a adoração começa aqui. O que Jesus mais quer, o que Deus mais quer da nossa vida é prestar culto. O Salmo, como foi lido no início, já fala sobre isso. Louvai, 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 tudo que tem fôlego faça. Preste culto a esse Deus. Então, a música tem um papel extremamente importante, porque é algo que agrada a Deus e ao mesmo tempo que a gente oferece esse culto a Deus através da canção, através das melodias, através da música, você se torna beneficiado, né? Existe uma expressão de um livro que diz, o louvor liberta. Quer dizer, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração vai libertar você do quê? Né? Tem até uma frase que não é bíblica, mas diz que as pessoas que cantam, os seus males espantam. Né? Porque a música provoca isso na gente, ela faz uma autoterapia na sua vida, ela provoca um sentimento, provoca sensações, visto que se você assistir um filme de terror e quiser ter a experiência de não se assustar, é muito fácil. Abaixa o volume da televisão, não vai ter a menor graça o filme. O que provoca toda a emoção em você não é a cena. Né? Nós estamos à frente de uma câmera agora, experimente verificar um filme de terror, o que acontece? A câmera vai aproximando, vai indo em direção a uma porta, mas sem som, é só uma porta. Agora a música vai tchan, 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 tchan. E cada tchan, o teu coração vai indo. Quando a porta abre, pode não ter nada, mas o tchan é tão forte que você grita. A música é que provoca essa emoção na tua vida. Então a música na igreja, ela tem esse efeito maravilhoso, né? Ela te aproxima do Criador, ela leva você a refletir, leva você a pensar. E é por isso que é tão mais fácil você entrar com uma pregação, com uma mensagem, quando a igreja está com o coração molinho, pronto para ouvir a mensagem. Que legal, essa sua ilustração enriquece muito a gente compreender esse poder da música. Então a música tem um poder? Tem um poder maravilhoso, né? Você pode levar a pessoa a chorar, você pode levar a pessoa a dar risada, você pode levar a pessoa a se divertir. Qual é o tipo de música que você entra de olhos fechados no circo e quando a música toca você já sabe que os palhaços estão entrando? Por causa do tipo de música, né? Na hora do mágico não tem música de palhaço. Na hora das pessoas que estão lá no... Malabares é outro tipo de música. Na hora que estão no trapézio, é uma música mais emocionante. Né? Então, o tipo de música de olhos fechados, até um cego sabe o que está acontecendo, porque a música está fazendo com que ele vá para essa dimensão e imagine o que está acontecendo. Né? Então, ela tem um poder maravilhoso. E aí, pastor, que entra uma coisa muito importante. Qual é? A música pode abençoar a tua vida, mas ela pode destruir a tua vida. Puxa, mas destruir a vida? Como assim? Sabe que, infelizmente, hoje no mundo secular, nós temos bandas, não vou citar até o nome, mas o próprio nome da banda, em inglês, chama-se Planeta Maconha. Aí um jovem já gosta dessa banda com o nome, quer dizer, ele já está tendencioso a ouvir aqui. Então você imagine o tipo de letra que vai conduzir essa pessoa. Né? Muitas vezes os nossos jovens adolescentes ouvem músicas hoje, no dia de hoje, simplesmente por uma influência, sabe que adolescente vai... Onde está a maioria, né? Se é bom ou é ruim, não importa, ele está lá. Eles gostam de andar em
em grupos maiores adolescentes, e eles acabam ouvindo as músicas. A fase que a gente mais ouve música, que nos conduzem à rebeldia, à agressividade, é na adolescência, porque eles estão buscando se identificar. E aí eles começam a buscar algum tipo de banda, algum tipo de música, que acaba indiretamente influenciando sensualmente a pessoa. Eu passei por essa fase, né? Não vou citar o nome de cantores, mas eu ouvi muita música secular brasileira, rock brasileiro, e que as músicas faziam com que eu pensasse em outras coisas e não em Deus, me induziam muitas vezes a pensamentos sexuais, a sensuais, a pensamento de rebelião, né? E pode notar que onde tem muita guerra, onde tem muita confusão, tem música também. E a música que induzindo a isso. Nós tivemos no Brasil, há algum tempo atrás, um show, estou falando isso porque estava na mídia, show dos Rolling Stones, onde eles tiveram 900 atendimentos. Sabe o que foi 90% desses atendimentos? Coma alcoólico. O SAMU teve o trabalho de ir lá socorrer 90% dos jovens porque eles estavam em coma alcoólico. Por quê? O que tem a ver com a música? A música era música, mas as pessoas que foram para assistir esse show foram para ficar bêbados, foram para se drogar. Então, o tipo de banda conduz a esse tipo de coisa. Então, essa é uma música que, infelizmente, não abençoa a vida da pessoa, mas pode destruir famílias. Pastor, gostaria que ampliasse um pouquinho mais esse dualismo entre a música, o aspecto da melodia, com a letra, e a mistura dessas duas coisas, o que ela gera. Acabou de dar alguns exemplos nesse sentido. Então a música pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal? Sim? Exatamente. Pastor, interessante essa pergunta em relação ao dualismo. A gente pode pensar o seguinte, a melhor música é aquela que tem uma fusão perfeita. O que é? Eu tenho uma música que a linha melódica ela é toda romântica, ela é uma música tranquila, né? Vamos dizer o nome de uma música conhecida no meio evangélico, Aclame ao Senhor. Ela tem uma perfeição, por isso que ela pega, vamos dizer assim, por isso que ela gruda no coração da gente, porque ela faz tararara, ela tem uma melodia que já me leva a isso. Aí eu pego uma letra e digo, aclame ao Senhor. Vamos dizer uma outra música conhecida no meio dos jovens. Pule, pule para Deus, para sempre, para Jesus, bata a palma. Aí eu, pule, pule para Jesus. Não bate o negócio, porque eu estou trabalhando com uma linha melódica que ela é toda introspectiva. Aí eu mando pular, não fecha. Aí eu pego essa música que fala pule e eu agito com a melodia, então ela fechou. Então o ideal realmente da música é isso, né? É quando você trabalha melodia e letra. Agora, vamos partir da ideia do profano ou sacro, né? A minha visão é uma visão muito interessante, que é o seguinte, eu creio que ser sacro ou profano, a maioria das vezes, é o sujeito, é a pessoa que está executando. Vamos dizer assim, eu passei por uma fase, né? Eu tenho já 50 anos, e o que acontece? Passei por uma fase em que, quando eu tinha 20 anos, era uma loucura, porque não existia bateria na igreja, não existia guitarra, existia piano, órgão e harmônio. Quer dizer, olha lá, o piano já não era muito de Deus, né? A gente foi evoluindo, foi entendendo que nada disso era necessariamente Bíblia, mas era muito mais conceitos religiosos das pessoas da época, né? E o que acontece? O piano, ele é profano ou é sacro? A bateria, ela é de Deus ou ela não é de Deus? Ela é um instrumento que foi feito para produzir som. Eu posso produzir som num circo, posso produzir som numa igreja batista e posso produzir som numa boate. Qualquer um que vai na loja e compra a bateria, ela é o instrumento. Quem vai tornar ela sacro ou profano é a pessoa que toca, né? Então a pessoa que está produzindo isso para Deus vai oferecer como louvor. Ali no Salmo diz, ali bandolins, eu posso tocar bandolins no som do Oswaldo Montenegro, inclusive tem uma música chamada Bandolins. Como eu posso tocar bandolim na Igreja Batista? Mas o propósito, a intenção é de adorar a Deus. Então, já desmistificando essa ideia do instrumento, o instrumento foi feito para produzir som. Quem se torna ou faz dele um instrumento sacro ou não é a pessoa que executa. Agora, existe música sacra ou profana? Com certeza. Por quê? Porque eu que criei essa música, eu criei para a glória de Deus. Eu criei para que fosse cantado dentro da igreja ou em qualquer lugar, num asilo, mas que fosse para produzir adoração. Ao ar livre, como lemos no texto? Ao ar livre. Agora, eu posso sim criar uma música para induzir pessoas a ideias que não são de Jesus. Você pode observar que existe muito num determinado estado do Brasil, um determinado música, um tipo de música que é tocado muito em carnaval e que faz o povo entrar numa determinada linha pecaminosa. Por quê? Porque a música vai induzir ao corpo e ela é usada para isso. Chega na época do carnaval, ela pega fogo. Por quê? Porque ela mexe com as pessoas, mexe com o corpo. Ela foi produzida para adoração? De jeito nenhum.
Então, eu até digo, é pecado não devo ouvir? A gente tem tão pouco tempo, né, na vida. E tão pouco tempo para ouvir música, então eu não gasto tempo ouvindo essas músicas, né? Mas não que eu acho que esteja errado, é porque não vai trazer muita edificação para o meu coração. Então a gente tem que tomar cuidado sim, porque existe uma diferença de música. Não de ritmos, né? Porque ritmos, eu posso escolher qualquer tipo de ritmo e usar, aí vai depender da igreja, né? Cada igreja tem um perfil, acho que a gente deve respeitar. Tem igrejas que têm um estilo mais tradicional, outras igrejas, a gente sabe que basicamente são feitas só de jovens hoje. Hoje você tem igreja para tudo. Aqui perto da minha casa tem uma igreja só de rock, o pessoal só usa preto, então ali é heavy metal o dia inteiro. Se eu gosto de rock, eu vou lá. É uma igreja cristã. Uma igreja cristã, e conheço o pastor, um pastor muito sério, faz um trabalho muito bom. A gente fala hoje muito em tribos, né? Os estilos musicais, e tem as igrejas, e eu creio que as pessoas são levadas à salvação e até adoram a Deus ali no estilo heavy metal, né? E com certeza, né, o pessoal da terceira idade vai preferir outra igreja. E é gostoso isso, porque a gente pode adorar a Deus em qualquer ritmo, desde que aqui o coração esteja ligado em Jesus. Então podemos dizer que o que define é o que move o nosso coração. A nossa postura através da música é aquilo que o nosso coração quer expressar diante de Deus. Exatamente. Não podemos esquecer de algo muito importante, né, pastor? Às vezes a gente acha que porque eu não condeno algumas ideias, porque eu acho que eu estou certo, então Deus aceita. Temos que só tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes não é porque eu estou bem, não tenho consciência apesar de algo que eu faça, então, eu não me incomodo em ouvir música tal. Deus aceita, porque eu estou bem, cuidado. Às vezes a gente tem que ir à luz da palavra para ver aquilo que é aceitável aos olhos de Deus, né? Tem muitas coisas que eu acho que tá bom, mas que a Bíblia diz, olha, não é bem assim. Agora, se nós olharmos para o Salmo 150, isso nos dá uma grande abertura, né? De usar instrumentos, mas para a glória de Deus, né? Então eu tenho que perguntar, Senhor, o Senhor está aceitando minha adoração? O Senhor está feliz com a minha adoração? É assim, Deus? É Ele que tem que dizer que tá bom, né? Não sou eu. Então tem que sempre voltar para o Senhor. Ok. Pastor, só falando um pouquinho mais sobre essa questão de ritmos, nós temos um país que é rico na música, em estilos musicais. É possível a gente poder, num culto, acrescentar ou colocar um cântico com ritmos brasileiros que possam realmente dar esse aspecto de alegria, de movimento? Eu acho possível, mas sabe que nós temos um problema, pastor? Qual? O brasileiro não aceita o próprio Brasil. Nós temos dificuldade. O que acontece? Durante muito tempo da nossa história de música sacra, nós recebemos uma influência muito europeia, né? Os nossos hinos vieram muito da Europa, os hinos do cantor cristão, muitas denominações usam, mesmo a harpa cristã. A harpa cristã, a Assembleia de Deus. E como nos foi colocado esse tipo de melodia, parece que ficou determinado. Esta é a música sacra. E a gente aceitou de geração após geração, e não tem nada de errado. Só que, quando você vai na história, muitos dos hinos... Eu tive uma experiência muito curiosa. Há muitos anos atrás, eu fui para a Inglaterra, e quando eu estava na Inglaterra, eu comprei um teclado. Eu estava numa casa de ingleses, e eu resolvi tocar o hino número 6 do cantor cristão. E aquela senhora olhou para mim e falou assim, você sabe tocar o hino da Inglaterra? Eu falei, não é bem da Inglaterra, é do cantor cristão. Porque na realidade, aquele hino nunca foi do cantor cristão. O hino número 6 é o hino da Inglaterra, que algum inglês trouxe para o Brasil. Os brasileiros na época nem sabiam, não tinha globalização. Que hino é esse? Colocaram na igreja, puseram uma letra sacra e está tudo certo. Então é mais ou menos como se eu pegasse o baião do Luiz Gonzaga, levasse lá para a tribo indígena e cantasse. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E eles se costumam. Quando eles vêm para o Brasil, esse povo, o brasileiro fala, você conhece a música do Luiz Gonzaga? Não, isso é o hino da nossa igreja. Exatamente isso que aconteceu. Então, nós temos na história algo que foi colocado na nossa cabeça, a gente aceitou, e com muita facilidade, o que entrou no Brasil? Rock. Da onde? Americanos, australianos. Então, as nossas igrejas hoje aceitam muito bem Fernandinho, que é um rockão. Mas se eu tocar uma bossa nova, o pessoal arregala o olho. Por quê? Porque a gente ouve a bossa nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, e assim por diante. Então a gente associa, não, bossa nova não é de Jesus, é do Vinícius de Moraes.
Só que eu consigo aceitar um hino da Inglaterra, tem o hino da França, no cantor cristão. Está cheio de hinos que não são sacros. Eles foram feitos por país. Foram adaptados. Foram adaptados. Porque naquela época não se tinha muita música, né? Então os missionários que vieram, vamos colocar, né? Como se nós fizéssemos isso. Fôssemos para uma tribo, ensinasse Luiz Gonzaga, Garota de Ipanema, mas colocasse, né? Olha que Jesus mais lindo e assim por diante, né? E vai criando as coisas, né? Você está dando ideias para alguns aí. Estou dando ideias para o pessoal levar aí para outros lugares. Nós sabemos que Martinho Lutero compôs hinos, né? Escreveu hinos e conta-se a história que ele utilizou de uma linguagem da época e que atingiu o coração do povo. Então, é uma ferramenta nós usarmos a música para atingir o coração das pessoas com a evangelização? Com certeza, com certeza. Quando nós cantamos uma música, normalmente, essa música, por causa da linha melódica, por causa da letra, a gente decora muito mais fácil, bate mais no coração. Por isso que tem uma influência muito grande nós conhecermos Jesus, o nosso Deus, o poder dele através da música, né? Uma coisa maravilhosa que infelizmente tem se perdido muito, né? Os hinos, como eu disse, eu fiz uma crítica no sentido da melodia que foi usada, mas ele tem um efeito maravilhoso, porque teologicamente, na época, pastor, era muito bem estudado. Não era qualquer pessoa que punha uma letra no hino, era algo de muita qualidade. E uma coisa, inclusive uma crítica aí para os músicos de hoje os nossos cânticos espirituais, infelizmente, eles são muito voltados para mim. Deus, me dá, eu quero pegar, eu quero te tocar, vem aqui, Senhor, ai, deixa eu te sentir. As letras são assim, é muito para mim, é uma coisa muito voltada para mim. Se você for observar nas letras de hoje, tem muito menos adoração do que na realidade deveria ter. Porque a gente deve usar muito mais para adorar a Deus. A gente usa muito pouca música para adorar a Deus e muito mais para eu pedir. É o que a gente faz na oração, né? A gente fala, Deus, obrigado por esse dia, e meia hora de pedidos, né? E na música a gente acaba fazendo a mesma coisa. E a música deveria ser muito mais voltada para adoração. Já no aspecto dos hinos, que era maravilhoso, pastor, era o evangelismo, que você acabou de dizer. Então Martinho Lutero usava muito bem isso para contar histórias, para usar de teologia, para dizer quem é o meu Deus, né? Aquele hino Castelo Forte, uma letra maravilhosa, né? Com profundidade, dizendo quem era Deus, quem era o inimigo, dizendo a teologia muito bem pregada, né? Hoje, infelizmente, a gente faz muito para nós, muito para mim, eu quero, né? Pastor João Camargo, o assunto é agradável e nós podemos continuar falando muito sobre isso. Eu quero convidá-lo para uma outra oportunidade, a gente poder tê-lo novamente aqui. Eu sei que o pastor é professor de música e também tem alguns materiais, né? Tem alguns cursos autodidáticos, né? Que a pessoa pode aprender teclado. Resume para a gente rapidamente que materiais são esses, para que a gente possa disponibilizar para os nossos amigos. Pois não, eu tenho um curso, como eu trabalhei muito tempo em piano e órgão, eu comecei a perceber que à medida que eu ia para uma cidade menor, para outros lugares, eu percebia que as pessoas, que aqui em Curitiba se tem, vamos imaginar, 50 escolas de música. Você vai numa cidade do lado, ele tem uma, e do outro lado não tem nenhuma, e aquela uma é cara, a pessoa não pode ter acesso a esse material. E muitas pessoas ficam prejudicadas, as igrejas principalmente. Então eu pensei, puxa, acho que eu vou criar alguns DVDs de tudo aquilo que eu tenho vivido, né? E as pessoas vão receber em tudo que é lugar. Hoje mesmo estou levando para o correio, está ali na minha bolsa, inclusive. Estou mandando para o Pará, para Amazonas, pessoas que eu não conheço e que estão comprando através do site. Então, eu tenho um kit de 4 DVDs, né? E nesses DVDs eu ensino desde o início, onde é a nota Dó, como é que liga o teclado. Serve tanto para aquela pessoa que nunca estudou música, não sabe nem o que é a nota Dó, como para aquele que já tem uma experiência. O objetivo desse curso é ensinar acompanhamento através das cifras. Então não tem o objetivo de ensinar leitura de partitura, mas cifras, porque essa é a linguagem que tem se usado hoje nas igrejas, né? E a vantagem é que depois você entra na internet, baixa a cifra, baixa a letra e você já está com os cânticos e você já sai tocando. E onde a gente encontra esse material? Você pode procurar no meu site, é o meu nome, João Camargo Júnior. Então é www.joaocamaargojunior.com.br. O Júnior é por extenso, não é JR. joaocamargojunior.com.br. Ali você vai ter acesso a outros materiais. Criei alguns CDs de hinos também. Muitas pessoas hoje trabalham com células, pequenos grupos. Chega na hora dos pequenos grupos, não sabe quem vai tocar um hino, né, como um Castelo Forte. Você coloca o CD, ele vira um playback. Você canta com o grupo. Isso é super simples, posso mandar até gratuitamente se você me escrever. Legal. Pastor João, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu tenho certeza que a sua fala, a nossa conversa vai
enriquecer e abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Através do site você pode fazer contato. A Bíblia diz que Deus é espírito e Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adorar é uma atitude do coração. A música nos ajuda a louvar, a engrandecer, mas a atitude do seu coração é que faz toda a diferença. Eu pergunto, você é alguém que tem adorado a Deus? Com certeza, se você entender o que significa isso, você vai encontrar razão para a sua existência, para o porquê que nós existimos. Nós existimos para glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de terminar o nosso programa orando, pedindo que Deus o abençoe e que você possa ser um adorador. Esta pessoa, este homem, esta mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, que vai ser alguém adorar o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tema que fala conosco, a música, que foi o Senhor quem construiu e que deixou para que nós pudéssemos hoje usá-la para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida daqueles que acompanham o nosso programa, para que possam serem verdadeiros adoradores. E para que isso aconteça, que reconheçam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. E que possam sim utilizar a música nas suas mais diversas formas para o louvor e glória do Teu nome, assim como lemos na Tua palavra, que todo ser que respira louve ao Senhor. Muito obrigado a Deus, pedimos as Tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você é convidado a participar de um dos cultos que nos mais de 400 templos das Igrejas Batistas do Estado do Paraná nós temos. A música, a louvor, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Igreja do Senhor.